hoje aqui? Olha, eu vim aqui basicamente ver, porque aqui é uma maternidade de baixa e média complexidade. E eu queria ver essa maternidade no que se refere à rede cegonha, que é aquela rede que nós propomos para, se eu for eleito o meu governo, que é justamente, junto com a clínica da mulher, você ter maternidade de baixa e média complexidade, maternidade de alta e UTI neonatal. Mas o que eu vi aqui é para além disso. Não é basicamente isso apenas. Aqui é mais do que uma maternidade, porque eles têm um trabalho social importantíssimo. Esse trabalho de assistência social, ele é bastante qualificado e ele se dá, e é o grande trabalho de afirmação da vida, porque eles recebem de todas as idades. Eu vi aqui inclusive uma menina de 13 anos, algumas de 14, outras de 15, outras mais velhas, né, que estão em gestação e que precisam de apoio. Para poder o quê? Para poder enfrentar esse processo, que é um processo complicado, a gravidez numa situação, né, em alguns casos, eu diria, de solidão, outras porque a família não aceita, e aí a moça é obrigada a esconder, ou a menina é obrigada a esconder a gestação, a própria gravidez. Em outros casos, você tem, por exemplo, pessoas que foram tiradas da rua, estão grávidas, uma moça tirada da rua, que veio para cá para poder ter condições de não ter a criança em situação, inclusive ela não se alimenta, ela é de uma magreza assim, muito grande. Então há um trabalho aqui que eu acho que é um trabalho a favor, de fato, da gestação, da vida. E tem uma preparação que eu achei muito importante, que elas fazem, né? As irmãs, as chamadas doulas, que são voluntárias, que não é só em termos de assistência médica, mas é sobretudo de assistência e de reforço psicológico e de sustentação dessas meninas, para elas poderem saber que é algo importante da vida, que é algo importante que elas vão ter, de ter clareza que elas têm como garantir que essas crianças sejam cuidadas, sejam tratadas. E isso aqui funciona como uma casa de refúgio. E aí tem uma coisa muito importante, gente, que eu acho que também ficou claro para mim, é que os recursos hoje, eles não são suficientes, tanto no que se refere aos recursos que vêm do município como do estado, e mesmo os do SUS. Os do SUS ainda eles podem fazer a contratualização e aumentar a quantidade de recursos. Mas muito dos recursos veio de emendas parlamentares do senador Suplicy, daqui a nossa deputada Erundina, né? E isso eles agradecem imensamente, mas o que eles dizem? Que eles têm de ter condições de planejar o gasto nessa área. Então, eles têm de ter horizonte de planejamento. Eles têm de saber quanto que eles vão contar. A minha proposta é isso que eu vi aqui hoje. É assegurar que as meninas e as mulheres jovens tenham apoio para ter seus filhos, que elas não tenham de esconder sua gravidez, que os pais e as mães não as expulsem de casa, que elas não tenham a coisa horrorosa que chama medo, e aí sejam obrigadas a chegar a esse ponto, que é a eliminação da vida. Então, se não se criar isso, se não se fizer isso, nós somos aquilo que a Bíblia chamou de sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Caia, mas continua no fundo sendo sepulcro. Isso chama-se hipocrisia. Hipocrisia é fingir que não vê que isso acontece. Isso acontece em todos os bairros pobres desse país. E deve acontecer. Para mim,
Eu acho que você não deve tratar como uma questão de polícia, achando que você resolve. Você tem de tratar como uma questão de apoio e assistência social, fazendo uma política afirmativa. Mas como mudar a Agora, eu quero dizer que eu não enviarei nenhuma alteração na legislação, em hipótese alguma, como o governo Lula, durante 8 anos, não enviou.